Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu diria que o assunto de hoje é mais, assim, aleatório do que controverso, né? A bênção patriarcal de Joseph Smith. A gente vai dar uma olhadinha nela, a gente vai ler ela. Eu consegui encontrar também a de Emma, mas por questão da gente já estar falando da vida de Joseph, então vamos emendar esse episódio aqui nesse meio. Em dezembro de 1834, 4 aninhos aí depois da organização da igreja, Joseph recebeu a bênção patriarcal dele e foi dada por seu pai, Joseph Smith Sr. Joseph estava com 28 anos de idade, o pai dele já estava com 60. A bênção patriarcal é mais ou menos a mesma estrutura, né? Fala algumas bênçãos, promessas, a genealogia e tal. Vamos dar uma olhadinha. Aliás, Joseph Smith Sr. foi o primeiro patriarca da igreja. Ele foi ordenado ali em 1833, então um aninho antes dele dar essa bênção no filho dele. E infelizmente esse episódio aqui vai ser de bastante leitura, né? A gente vai estar lendo a bênção patriarcal de Joseph Smith, então vamos dar um desconto aí, tá, pessoal? Vamos ler aqui. Joseph, meu filho, coloco minhas mãos sobre a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo, para confirmar sobre ti a bênção de um pai. O Senhor teu Deus chamou-te pelo nome desde os céus. Tu ouviste sua voz do alto de tempos em tempos, mesmo em tua juventude. A mão do anjo da tua presença estendeu-se em tua direção, pela qual foste erguido e apoiado. Sim, o Senhor te libertou das mãos dos teus inimigos, e foste levado a regozijar-te em sua salvação. Tu buscaste conhecer teus caminhos, e desde a infância tens meditado muito sobre as grandes coisas da sua lei. Sofreste muito em tua infância, e a pobreza e aflições da família de teu pai têm sido um pesar para tua alma. Desejaste vê-los livrados da servidão, pois tu os ama com um perfeito amor. Ficaste ao lado de teu pai e, como Sem é o carinha lá do Velho Testamento, teria coberto sua nudez, ao invés de vê-lo exposto à vergonha. Quando as filhas dos gentios riram, teu coração comoveu-se como uma justa ira para reivindicar tua parentela. Tens sido um filho obediente. Os mandamentos de teu pai e as repreensões de tua mãe, tu respeitaste e obedeceste. Por todas as coisas o Senhor, meu Deus, te abençoará. Foste chamado mesmo em tua juventude para a grande obra do Senhor, para fazer uma obra nesta geração que nenhum homem faria por si mesmo. Em todas as coisas, de acordo com a vontade do Senhor. Uma obra maravilhosa e um assombro o Senhor operou pela tua mão, mesmo aquela que preparará o caminho para os remanescentes do seu povo virem entre os gentios, com sua plenitude, assim que as tribos de Israel forem restauradas. Já foi um terço aqui da bênção. Vamos ver se tem algum comentário. Tô pensando aqui, a gente ainda não abordou esse assunto sobre a primeira visão, a gente vai abordar, né, porque teve várias versões, o pessoal fica em dúvida se aconteceu mesmo ou não. No comecinho ali ele fala que o Senhor chamou ele pelo nome e que Joseph ouviu a voz do alto de tempos em tempos, mesmo em tua juventude. Não mencionou especificamente, teve o privilégio de ver Deus. Então ou ele foi sucinto nesse acontecimento, ou ele estava sendo metafórico, ouviu a voz do Senhor do céu. Teria que analisar em 1834, quando a bênção foi dada, em que pé estava a versão da primeira visão. Mas isso aí vai ser para um outro episódio. Nesse parágrafo também dá para ver bastante gratidão do pai de Joseph ali, né? Mostra como ele ajuda, como ele respeita os pais, então tá bacana. Eu acho um tanto assim difícil de você poder fazer uma avaliação dessa bênção,
porque você tem que tentar entender o que é metáfora, o que é certo. Por exemplo, eu falei, a mão do anjo estendeu-se em tua direção para ser erguido e apoiado. Cara, não teve um anjo dando a mão literalmente, né? Então ele está usando metáfora. A gente tem que entender, conseguir visualizar o que é metáfora, o que é certo. Por exemplo, ele fala ali, né, mesmo na sua juventude, foste chamado para uma grande obra, né, nessa geração. Eu ainda acho que se Joseph tivesse visto Deus e Jesus Cristo e comentou com a igreja e com a família, ali nessa época de 1834, todos soubessem bem especificamente que isso aconteceu, cara, eu acho que ia estar na bênção, né? Ia falar assim, teve o privilégio de ver Deus e Jesus Cristo ou alguma coisa assim. Eu acho que tem grande chance de que estaria nesta bênção. Mas a gente nem terminou de ler, vamos continuar. Eu não li, tô falando sério, não li antes, tô estudando agora. Eu vi um post que estava mostrando que a igreja liberou essa bênção patriarcal, né? Eu não sei em que ano que isso aconteceu. Esse post foi de 2016. Então não sei em que ano que foi liberado isso na internet, ao público. Mas, né? Copiei, colei e pensei, cara, vou dar uma estudadinha nisso depois, junto com os membronitas. Vamos continuar. Eu te abençoo com as bênçãos de teus pais Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo as bênçãos de teu pai José, o filho de Jacó. Eis que ele observou sua posteridade nos últimos dias, quando eles seriam dispersos e expulsos pelos gentios, e chorou ante o Senhor. Ele buscou diligentemente saber de onde viria o filho que traria a palavra do Senhor, pela qual serão iluminados e trazidos ao verdadeiro rebanho. E seus olhos se contemplaram, meu filho. Seu coração se regozijou e sua alma foi satisfeita. E ele disse: como minhas bênçãos devem se estender até os limites extremos dos montes eternos. Como as bênçãos do meu pai prevaleceram acima das bênçãos dos seus progenitores, e assim como meus ramos devem ultrapassar o muro, a minha semente deve herdar a terra escolhida entre a Sião de Deus, e estará erguida nos últimos dias, dentre a minha semente, dispersa com os gentios. Deverá um vidente escolhido se levantar, cujas entranhas serão como uma fonte da verdade, cujos lombos serão cingidos com o cinto da retidão, cujas mãos serão levantadas ante o Deus de Jacó para desviar a sua ira de seu ungido, cujo coração meditará grande sabedoria, cuja inteligência circunscreverá e compreenderá as coisas profundas de Deus, e cuja boca proferirá a lei do justo. Seus pés estarão sob o pescoço dos seus inimigos, e ele caminhará sobre as cinzas daqueles que buscam sua destruição. Como vinho e óleo será mantido, e será alimentado pela herança de Jacó, seu pai. O justo desejará sua associação, e os retos de coração serão seus companheiros. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará, e ainda que o iníquo o impeça por uma breve estação, ele será como aquele se levantando no calor do vinho. Ele rugirá em sua força, e o Senhor porá em fuga seus perseguidores. Ele será abençoado como a oliveira frutífera, e sua memória será tão doce quanto o cacho escolhido das primeiras uvas maduras. Como um feixe de trigo totalmente maduro, recolhido ao celeiro, assim será ele ante o Senhor, tendo produzido o cêntuplo. Assim disse meu pai José. Esse é o segundo terço da bênção patriarcal de Joseph Smith. A questão aqui pra mim é, José do Egito, ele falou tudo isso, tá? Tipo em Doutrina e Convênios, algum lugar assim? Ou será que Joseph pai estava recebendo uma revelação naquele momento das palavras de José do Egito? Se alguém souber, me avisa. Eu não lembro de uma passagem assim tão detalhada. Eu sei que no livro de Mórmon tem alguma coisa falando ali de uma profecia de que, né, um vidente seria levantado e que, né, esse vidente seria Joseph Smith. Sei que tem um monte de profecia ali em Doutrina e Convênios falando sobre isso também, principalmente falando, né, sobre os inimigos desse vidente, que seriam pisados e tal, né? Mas não tô sabendo em que pé tava Doutrina e Convênios, né? Acho que era o Livro de Mandamentos que eles chamavam na época, aí em 1834. Mas o que não faltou foi elogio para Joseph aqui, né? Sabedoria, inteligência, cara, sim, eu acho que Joseph era bem esperto, então ele era bem inteligente. Sabedoria, não sei, sabedoria é uma questão diferente.
Agora, as primeiras características do vidente tá meio difícil aqui, né? Porque ele falou o quê? Fonte da verdade e cingido com o cinto da retidão. Para quem é membro, talvez até a verdade encare certinho, mas, cara, retidão, até os membros da igreja, para quem estuda material da igreja, que a igreja incentiva, se for ler lá o livro Santos, as partes sobre Joseph Smith, as coisas que ele fez, cara, você não consegue associar retidão, entendeu? De jeito nenhum com Joseph Smith. A verdade é, obviamente, né? Se é membro da igreja, você vai acreditar que sim, ele foi um profeta verdadeiro. Mas se você fizer um estudo, mesmo em material da igreja, principalmente, cara, History of the Church, você vai ver que ele faltou muito com a verdade e tá documentado, registros da igreja. E essa questão ali dos pés estarão sobre os pescoços dos seus inimigos, vai caminhar pelas cinzas, eu acho que o pai de Joseph só estava retratando o que já estava acontecendo e o que ele sabia da personalidade do filho dele. A gente vê que era assim mesmo que Joseph tratava as pessoas que ficavam no caminho dele. Vamos para a última parte aqui. Portanto, meu filho, sei com certeza que essas coisas serão cumpridas e confirmo sobre ti todas essas bênçãos. Tu viverás para fazer a obra que o Senhor te ordenou. Tu terás as chaves deste ministério, mesmo a presidência desta igreja, tanto no tempo quanto na eternidade. Teu coração será dilatado e serás capaz de cumprir a medida dos teus dias de acordo com a vontade do Senhor. Tu falarás a palavra do Senhor e a terra tremerá. As montanhas se moverão e os rios sairão do seu curso. Tu escaparás ao fio da espada e porás em fuga os exércitos dos iníquos. Pela tua palavra o coxo caminhará, o surdo ouvirá e o cego verá. Tu serás coligado a Sião, e na boa terra tu desfrutarás tua herança. Teus filhos e os filhos de teus filhos até a última geração, pois teu nome e os nomes da tua posteridade serão registrados no livro do Senhor, mesmo o livro de bênçãos e genealogias, para sua alegria e benefício para sempre. E agora, meu filho, o que mais direi? Tu és como uma oliveira frutífera e uma vinha escolhida. Tu serás carregado com um fruto precioso. Milhares e dezenas de milhares virão a um conhecimento da verdade através do teu ministério. E tu te regozijarás com eles no reino celestial. Tu estarás sobre a terra quando ela cambalear, como um bêbado, e for removida de seu lugar. Estará de pé quando os potentes julgamentos saírem para a destruição dos iníquos. Estarás de pé sobre o monte Sião quando as tribos de Jacó vierem bradando desde o norte com os teus irmãos, os filhos de Efraim, coroá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu verás teu Redentor chegar nas nuvens do céu, e com os justos receberá a multidão santificada com gritos de aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa última parte me pareceu mais interessante, porque a gente pode fazer uma análise um pouco melhor sobre ela. Uma questão que me veio à mente agora é, quando a igreja publicou essa bênção patriarcal, ela publicou o documento original ali, ó, tirou uma fotinho do documento original, ele está ali disposto para ser analisado e confirmado que é o documento original, que o pai de Joseph Smith deixou essa bênção sobre seu filho? Ou foi uma publicação digital ali mostrando só o que estava contido na bênção? Porque a gente já sabe do histórico da igreja de manipular documentos. Eu não acho, eu confesso para vocês, que eu não acho que a igreja iria alterar. Porque depois, se ela fosse pedida para mostrar a original, ela ia ficar meio que em maus lençóis. Então era melhor nem mostrar nada do que mostrar uma coisa alterada e depois ficar, né, numa saia justa. Mas não desconsidera a possibilidade. Eu tô dizendo isso porque a gente sabe que Joseph morreu 10 anos depois dessa bênção, né? Não estava nos planos, na verdade, não estava no plano de ninguém que ele morresse. Eu acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Até que o pai dele estava falando, ó, né, você vai pisar no pescoço de todos os seus inimigos. A bênção fala assim, né, que ele ia viver para fazer a obra que o Senhor ordenou, né? Então a morte dele em 1844 não anula essa bênção se você considerar que o que já foi criado pela igreja, né, por Joseph, já tinha sido, vamos dizer, a obra que o Senhor ordenou. Agora, se o pai dele tivesse falado, ó, você vai viver para poder, né, tipo, algo mais específico,
a gente podia argumentar. Ainda mais que fala ali, né, que ele ia viver até, né, tipo, de acordo com a vontade do Senhor. Além dele ter falado lá no outro parágrafo de cima sobre ele pisar o pescoço dos inimigos, ainda confirma que continua falando, né, você vai escapar do fio da espada, vai pôr em fuga o exército dos inimigos. Eu, Ozzy, de acordo com esses estudos que eu já fiz até então, cara, não sei, talvez dá pra considerar que ele escapou do fio da espada por algumas vezes e talvez colocar alguns exércitos em fuga alguma vez. Pra mim, exército em fuga é se viesse uma turba grande e ele conseguisse, com o exército da igreja, que ele tinha o exército particular ali dele, pôr esse pessoal pra correr. Eu não sei se isso aconteceu. Se alguém souber aí, me avisa. Pelo que eu sei, a gente sabe de ataques que o povo da igreja sofreu, né, dessas turbas ou do exército do governo, mas quem saiu perdendo foi a igreja, não foi o exército. Então, pelo jeito, o exército não foi posto em fuga. E se a gente for analisar mesmo, cara, Joseph que estava em fuga. Sempre que ele aprontava alguma coisa, ele corria de um estado para o outro para fugir da lei, né, ou o que ele chamava, né, fugir da perseguição religiosa. Então não sei se estaria certo essa parte aqui, né, de que ele pôs os exércitos em fuga, tá, mas é para ele que fugiu, e escapar o fio da espada, né, talvez ele fugiu alguma vez, mas, né, a questão dele ter morrido pelo fio da espada, né, metaforicamente falando, coloca um pouco em xeque essa bênção aqui. Ele deu uma bênção aqui sobre a posteridade de Joseph, que ia estar, né, registrado no livro para sempre, ia receber o benefício para sempre. Eu não sei se ele estava querendo dizer que a posteridade dele ia estar para sempre na Terra. Eu ouvi falar que teve... A igreja se dividiu, né, e daí Emma foi para um canto com os filhos dela e eles continuaram com uma outra igreja. E eu ouvi falar, mas isso daí já é fofoca, eu precisava de fonte, sobre... Peraí. Tô pesquisando aqui, pessoal, pra vocês. Chat GPT não sabe de nada. Essas informações mais detalhadas que não tá numa base de dados, fica difícil pro chat conseguir encontrar mesmo. No Google, eu tô indo de filho em filho, peraí. Eu já encontrei aqui que o Joseph Smith III teve um filho, que teve um filho, que teve um filho. E daí o neto do neto do neto ali, que chamava Frederick Niels Larsen, porque ele acabou sendo filho de uma menina e daí perdeu o sobrenome Smith, morreu em 2019. Vamos ver se tem mais. Não, parece que a fofoca é falsa. Eu tô... Ó, pessoal, é meio difícil, tá? Eu não vou ficar correndo atrás da genealogia de Joseph aqui não, porque tá assim muito mal feita. Muito mal feita. Eu consegui ver algum pessoal que teve um cara que morreu em 78. E ele teve 4 filhos, daí eu já não consigo rastrear quem foram esses filhos, que não tá mostrando o nome. Teve esse cara aí de 2019 também que morreu. Isso tudo tá indicando ali pra mim, pelo que eu vi meio por cima, pessoal, é que ainda deve existir algum descendente aí de Joseph Smith. Mas eu acho que a parte mais intrigante dessa bênção pra mim é bem o final dela, porque tá falando o quê? Que tu estarás sobre a terra quando ela cambalear como um bêbado e for removido do lugar e tal... E vai acontecer, né, a destruição dos iníquos, e vão coroar Jesus Cristo quando ele chegar das nuvens no céu. E o que é interessante dessa fala, porque Joseph, ele predizia que a segunda vinda estava acontecendo, não era à toa que eles chamavam, né, santos dos últimos dias, realmente, eles eram meio que literal esses últimos dias aí. Ele tinha uma profecia de que Jesus Cristo estava por vir rapidinho e ali o pai dele estava dizendo que ele ia estar na terra quando essa segunda vinda acontecesse. Agora sim, obviamente, o que a igreja falaria em sua defesa, já que isso não aconteceu, Joseph foi morto, a igreja provavelmente falaria que é de uma forma metafórica ou talvez que Joseph seria trazido novamente para a terra ali como um ser, vamos dizer assim, ressurreto, antes do pessoal ali aconteceu o fim do mundo e tal. Sempre tem alguma explicaçãozinha. Pra mim, pareceu assim, essa parte pareceu realmente a pior parte da bênção, que é a que não se concretizou. Teve muitas outras partes, mas elas ainda têm uma explicaçãozinha. Falar, você vai ser livre da espada. Não foi. Vai estar vivo para fazer essa obra. Acabou morrendo. Mas tudo isso tem uma explicaçãozinha. Para quem quiser conferir essa bênção patriarcal, está disponível lá no site Joseph Smith Papers. Então, pelo jeito, eu tô achando que tá original lá, que não foi alterada. Mas, né, fica a questão. Do ladinho lá tá a bênção de Emma Smith também.
não. Pera. Se acalmem. Essa primeira bênção aí que eu tava lendo pra vocês, eu encontrei no blog Vozes Mormons, tá? Essa Vozes Mormons é crítica da igreja, mas eles não são muito agressivos. Então, né, as informações que eles colocam ali até são bem confiáveis. Agora, eu fui encontrar a de Ema lá no Mais Fé, site Mais Fé, que daí já é apologético da igreja. Então, aqui eu tava dando uma olhadinha, porque daí tá falando assim, essa tradução foi feita do Joseph Smith Papers, traduzida para o português pelo site Mais Fé. Não sei se a tradução ali do Vozes Mormons foi feita por eles também, mas a questão é que, assim, essa parte que para mim foi mais importante, a questão de Joseph estar vivo na segunda vinda, no site Mais Fé tá dizendo, tu estarás sobre a terra quando ela cambalear como um bêbado. No site Mais Fé está dizendo, te levantarás sobre a terra quando ela se abalar como um bêbado. Cara, e assim, te levantarás sobre a terra, dá muito a entender que Joseph vai ressurgir na segunda vinda, vai estar ressuscitando. E tu estarás sobre a terra, parece que ele vai estar vivo. Então, quem mentiu aqui, né? Quem tentou manipular a tradução? Vamos lá para o inglês? Pior que eu fui forçado a ir lá para a internet para procurar o Joseph Smith Papers, tá? O site é fácil, digita lá, josephsmithpapers.org, já vai achar, só que tá tudo em inglês, tá? Aí se você pesquisar Joseph Smith Patriarchal Blessing, você vai encontrar essa parte que a gente está falando. Eles têm, né, do lado, vamos dizer assim, esquerdo da página, a foto do livro original. Então, né, se eu estava em dúvida, estava sendo só dito pela igreja, se eles estavam mostrando o original, parece que eles estão mostrando o original. E do lado direito está essa parte escrita. Então você pode conferir se eles escreveram direitinho do lado direito. O que realmente foi escrito em inglês no documento original? Thou shalt stand. Eu traduziria mais como tu estarás de pé sobre a terra. Escrevi lá no Google Tradutor, Thou shalt stand upon the earth. Você estará sobre a terra. Porque às vezes você não pode traduzir palavra por palavra. Quando você pega algumas palavras em conjunto, elas formam uma tradução diferente. Se eu deixei aqui no tradutor só Thou shalt stand. Você permanecerá. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é uma análise para eu poder entender como que o Mais Fé conseguiu chegar naquela frase te levantarás. Eu estou tentando ver se o Google Tradutor vai me fazer de alguma forma. Eu coloquei só stand, né, e assim nada está me mostrando como tipo se levantarás, né? Stand up. Não está falando sobre se levantarás no Google Tradutor. Pode testar aí. Eu coloquei aqui então inverso. Coloquei em português. Te levantarás. Ele falou you will get up. Eu estou tentando de qualquer forma testar o meu inglês, o inglês do Google Tradutor e qualquer tipo de tradução para tentar entender se eu consigo traduzir o que estava escrito ali em inglês para te levantarás. Mas pelo jeito não estou conseguindo. O que de novo, estou ficando chateado, já falei. O site Mais Fé tentando manipular o texto para ele ficar mais de acordo com a crença da igreja, porque a crença da igreja, então assim, eu já, né, naturalmente deduzi o quê? Para você explicar que Joseph ia estar vivo na segunda vinda, você tem que dizer que ele morreu e que depois ele ressuscitou para poder ver, né? Para poder ficar de acordo com essa bênção. Porque se você lê literalmente, parece que ele ia estar vivo até a segunda vinda. O que faz sentido com o contexto da época, que Joseph estava pregando o quê? Que a segunda vinda ia acontecer ali já. Então, quando eu vejo o Mais Fé traduzir ali para te levantarás sobre a terra, cara, poxa, precisa disso para fazer a igreja ser verdadeira? Bom, eu não tenho a bênção da Ema em outro site. A bênção da Ema eu ia ler aqui do Mais Fé mesmo. Agora já vou ficar meio assim, né, para ler. Mas vamos lá. É porque eu não consigo copiar do site Joseph Smith Papers e conseguir traduzir. Então eu vou ler aqui mesmo. Vamos ver. Se a gente achar alguma coisa estranha, a gente verifica na fonte. Parece que ela recebeu a bênção logo depois de Joseph Smith receber a dele. Vamos ver. A dela é mais curtinha. Ema, minha nora,
Você é abençoada pelo Senhor por sua fidelidade e sinceridade. Você será abençoada com seu marido e se alegrará na glória que virá sobre ele. Sua alma tem sido afligida pela maldade dos homens que buscam a destruição de seu companheiro, e toda a sua alma se derramou em oração por sua libertação. Alegre-se, porque o Senhor seu Deus ouviu sua súplica. Você tem sido angustiada pela dureza do coração da família de seu pai e tem ansiado por sua salvação. O Senhor terá respeito por suas lamentações e, através de seus julgamentos, fará com que alguns deles vejam sua tolice e se arrependam de seus pecados. Mas será por meio da aflição que serão salvos. Você verá muitos dias. Sim, o Senhor a perdoará até que esteja satisfeita, porque verá seu Redentor. Seu coração se alegrará na grande obra do Senhor e ninguém tirará sua alegria. Você sempre se lembrará da grande condescendência de seu Deus em permitir que você acompanhasse seu filho quando o anjo entregou o registro dos nefitas em seu cuidado. Você viu muita tristeza porque o Senhor levou 3 de seus filhos. Você não deve ser culpada por isso, porque Ele conhece seus desejos puros de formar uma família para que o nome de meu filho seja abençoado. E agora, eis que vos digo, assim diz o Senhor, se creres, serás abençoada nisto, e darás à luz outros filhos para a alegria e satisfação da sua alma e para a alegria de teus amigos. Serás abençoada com conhecimento e terás o poder de instruir aqueles de tua condição. Ensina a tua família a justiça e aos teus pequeninos o caminho da vida. E os santos anjos cuidarão de ti, e serás salva no reino de Deus, assim seja. Amém. Eu fiquei curioso com uma parte aqui, que ele abençoou ela, que ela perdeu alguns filhos e que ela ia ser abençoada que ia ter outros filhos. Realmente, essa bênção aconteceu. Eu fiquei curioso para saber quantos filhos eles tiveram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teoricamente, 11. Parece que Joseph era irmão de 11 filhos também, ou 9? Não lembro. Mas a questão é que morreu o Alvin, que era o mais velho. Mesmo nome do irmão ali de Joseph Smith. Nomeou o filho com o nome do irmão. Foi em junho de 1828, então ele tinha casado em 27, pelo que a gente falou no outro episódio. Então é isso, quando tinha 1 ano ali de casamento, nasceu esse, mas acho que meio que já nasceu morto. Aí teve gêmeos, Tadeus e Luísa, em 1831, também nasceram e morreram algumas horas depois. Aí o quarto nasceu em 1831 também. Ah, não, pera, tô tentando entender isso aqui. Em 30 de abril de 1831, eles tiveram 2 gêmeos que nasceram e morreram algumas horas depois. Mas, em 30 de abril de 1831, nasceu também 2 gêmeos que Joseph Smith e Emma adotaram. Eles eram filhos de Julia Murdoch e John Murdoch. Então Joseph Smith e Emma adotaram esses 2. Mas o menino, que era Joseph Smith Murdoch, Murdoch Smith, morreu com 10 meses. Quem sobreviveu foi essa Julia Murdoch Smith. Viveu até os 49 anos de idade. Então aí dos filhos que eles tiveram, a mais velha é uma adotiva, essa Julia Murdoch, que sobreviveu, digamos. Aí o primeiro filho do casal mesmo é o Joseph Smith III, nasceu ali em 1832. Aí eles receberam aquela bênção, então eles deviam ter esses 2 filhos na época, receberam aquela bênção patriarcal lá, que iam ter filhos, e deles tiveram sim, Frederick em 1836, Alexander em 1838, Dom Carlo Smith, 1840, mas morreu ali com 14 meses, em 1842 teve um ali que acho que nem chegou a nascer, morreu. E o último, pessoal, nossa, cara, que dó. 1844, nasceu em novembro. O pai já tinha morrido. David Hiram Smith. De novo, na parte mais importante pra mim, eu pensei, cara, essa parte pra mim parece mais importante da bênção. Vou dar uma conferida se ele foi traduzido certinho. E não, cara. A parte mais importante foi traduzida errado, que é a parte ali, ó, você verá muitos dias. Sim, o Senhor perdoará
você até que esteja satisfeita, porque verás seu Redentor. Mesmo nessa tradução aqui que eles fizeram no Mais Fé, dá para entender que ela ia estar viva para poder ver o Redentor, né? Você verá muitos dias, o Senhor vai te perdoar até você estar satisfeita. Não entendi essa parte aí do Senhor te perdoar até estar satisfeita, porque verás teu Redentor. No inglês, Joseph Smith Papers, eu faço aqui, ó, pessoal, a pesquisa prontinha para vocês, bolinho fresquinho. Tu shall see many days. Você verá muitos dias. Até aí tá certo. Sim. The Lord will spare thee till thou art satisfied. O Senhor vai spare thee till thou art satisfied. Quer dizer, o Senhor vai te poupar até estar satisfeita. É como se fosse você vai ser deixada viver até estar satisfeita. Ou seja, vai estar bem velhinha, pronto, já vivi bastante. Então, é o que essa frase quer dizer. For thou shalt see thy Redeemer. Que então você poderá ver seu Redentor. Ou seja, então você vai viver muitos dias, na mesma frase. O Senhor vai te poupar até você estar satisfeita, vai deixar você viver até estar satisfeita, porque você verá o seu Redentor. Então, ou seja, ela ia estar viva para a segunda vinda. Então, essa frase aqui ficou bem explícita aqui. Por que ela vai ver o seu Redentor? Porque ela vai viver tanto, que ela vai poder ver a segunda vinda de Cristo. E o que foi traduzido errado ali foi o Senhor a perdoará até estar satisfeita. Cara, assim, eu quero considerar que eles erraram na tradução. Eu acho que eles iam colocar o Senhor a poupará até estar satisfeita, e eles acabaram, ou o tradutor colocou perdoará, porque assim, não tem como traduzir como perdoará. Mas, considerando que esse site já está aqui sendo conhecido pela gente por manipular traduções, manipular texto, a gente fica bem na dúvida se foi proposital ou não. Eu, jogando um pelo outro, acho que sim, foi proposital. Foi para pilantriar ali. Foi uma tentativa de transformar essa frase para ficar melhor apresentável, sem dar bandeira de que foi uma revelação furada. O Senhor não estava vindo. Para você ver, então a gente vai dar uma estudada sobre as revelações falsas, né, as revelações que não se cumpriram. A gente vai estar abordando essa revelação específica da segunda vinda, mas sim, tem muito documento da igreja que mostra que eles acreditavam sim que esses últimos dias não era metafórico, era realmente últimos dias. Então aqui é mais uma prova de que essa revelação estava vigente, que aí, ó, o pai de Joseph estava prometendo na benção patriarcal ali, recebendo uma revelação de que tanto Joseph quanto Emma iam estar vivos para poder ver a segunda vinda de Cristo, que estava ali, já na porta. E a gente sabe que mesmo Joseph, que viveu pouco, não pôde ver, nem ela, que viveu um monte, né, pela revelação, nem sei na verdade quanto que ela viveu, vamos dar uma olhada, mas nem ela viu, porque Jesus Cristo ainda não veio a segunda vinda. E uma combinação das duas bênçãos, o que a gente pode ver? Joseph pai estava dizendo assim que ela ia viver tanto, mas viver tanto que ela ia poder ver Jesus Cristo, ou seja, ia precisar viver um bom tanto para poder ver Cristo. E se for considerar isso, e considerar a bênção de Joseph Smith dizendo assim, ó, você verá a segunda vinda de Cristo, quer dizer que o pai dele também esperava que ele vivesse um monte, né? Não faz sentido? Faz sentido, né? Então, a gente consegue, combinando assim as bênçãos, saber que quando o Joseph pai estava dizendo, ó, você vai, né, sobreviver ao fio da espada, você vai fazer a obra do Senhor e vai ser poupado até que essa obra seja concluída, ele não achava que essa obra ia estar concluída ali em 1844. Nossa, cara, se a gente vai fundo na análise de texto, né? Confirmando aqui, Emma morreu em 1879, com 74 anos. Tá ok. Bom, ainda falando sobre bênção patriarcal, já ouviu falar sobre uma experiência que Heber J. Grant, foi um presidente da igreja, ele teve com a bênção patriarcal dele?
Teve uma publicação ali no site Mais Fé de novo, infelizmente é isso, é o que tá tendo. Mas é assim, interessante, é interessante a gente ver o que a apologia defende sobre a igreja e como eles defendem. Então assim, infelizmente a gente fica triste por ver como eles defendem, né, manipulando informações, mas com certeza é uma parte fundamental do estudo. Não tem como a gente querer fazer um estudo e só pegar informação de site crítico, que é muito interessante a gente ver o que o site apologético, né, o que o lado apologético tem a dizer sobre aquela questão. Eu vou resumir aqui para vocês essa história. Tá falando que Herbert Grant ele recebeu uma bênção patriarcal. Na bênção patriarcal falava que ele ia ser chamado para o ministério em sua juventude. Você ia ficar esperando o chamado da missão. Na época, o chamado da missão não era assim, né? Você manda os papéis e recebe o chamado. Não. Você ficava esperando e de repente te chamavam para fazer uma missão. E ele sabia que teve algumas pessoas da igreja, alguns líderes da igreja, que foram chamados quando eram adolescentes. Então ele viu, né, recebeu essa bênção patriarcal dizendo que seria chamado para o ministério em sua juventude. Ficou esperando o chamado da missão. Esperou, não estava chegando, não chegava. Ele já estava com 23 anos e não tinha chego. Aí ele ficou muito boladão que não estava chegando. Daí ele pensou, cara, esse patriarca não sabe de nada. Ele começou, ó o que está dizendo aqui, ele começou a levantar dúvidas sobre a veracidade daquela inspiração do patriarca, assim como a veracidade da própria igreja. Mas daí o site Mais Fé complementa ali que ele teve algumas experiências pessoais, confirmações, que a pessoa, não, a igreja deve ser verdadeira sim, só deve ter sido uma falhinha aqui do patriarca. Mas daí teve uma vez que ele estava andando na rua, cara, essas dúvidas começaram a vir forte na cabeça dele. Ele falou, cara, eu não acredito, cara, tá dizendo que eu ia ser chamado na minha adolescência ali, quando eu sou jovem, na minha juventude, não fui chamado, cara, já tô com 23 anos, daí é a fase adulta, pra mim, isso é fase adulta, né, pra ele provavelmente também era, por isso ele ficou nessa questão. E daí ele andando na rua, veio esse sentimento, né, de dúvida, e de repente ele andando, virou pra trás e falou em voz alta, Senhor Diabo, cale a boca. Eu não me importo se o patriarca da igreja cometeu um erro em uma bênção e disse uma mentira. Eu acredito com todo o meu coração e alma que o evangelho é verdadeiro e não vou permitir que minha fé seja abalada. Falou isso em voz alta. Agora você imagina, cara, você tá andando atrás do cara, de repente o cara vira pra trás e fala, ô diabo, não sei o que. Cara, doidaço. Aí o site Mais Fé continua dizendo que algumas semanas depois, quando ele estava ainda com 23 anos, ele foi chamado como presidente de estaca e 2 anos depois ele foi chamado como um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, com 25 anos de idade. Caramba! Por isso que o cara viveu para ser profeta, né? Caramba, cara, o cara foi cedão pro Quórum dos 12. E assim, eles estão dizendo que ele foi o presidente de estaca mais jovem que a igreja teve. Então, por isso, aquela bênção patriarcal estava dizendo que ele ia ser chamado para um ministério, não para uma missão. E, basicamente, né, a lição da moral aqui do site é dizer assim, às vezes a gente interpreta mal nossas revelações da igreja e, na verdade, o Senhor está ali, ó, já com o plano todinho pronto. Cara, o que eu diria... Essa publicação ajudou a piorar a situação do que propriamente falar a favor de uma bênção, porque para mim realmente, quando ele fala vai ser chamado para o ministério em sua juventude, cara, juventude é até 18 anos, entendeu? Num pau bravo ali você estica e fala até os 20, o cara já tava com 23, tá, pô, já tá na fase adulta. Você tem que se esforçar. A questão é que você tem que se esforçar muito para conseguir adequar esse erro num acerto. E isso acontece com muita gente, se não todo mundo, quando vai ler a sua bênção patriarcal. Aliás, você que está ouvindo aqui, você é membro ativo ou você é membro afastado? Você teve a sua bênção patriarcal? Teve alguma questão na sua bênção patriarcal que você se incomodou? Vou citar um pouquinho da minha bênção patriarcal para vocês, e depois eu vou falar sobre a experiência de algumas outras pessoas, e depois eu vou falar sobre a produção de uma bênção patriarcal em si. O senhorzinho que me deu a minha bênção patriarcal, ele era muito gente boa, eu gostava bastante dele, é da minha infância, já conheci, ele é um senhorzinho bem queridão, já faleceu. Mas ele começa falando, né, sobre a pré-existência, o que acontece. Então, assim, tem muita coisa que é bem genérica na bênção patriarcal, né? Então, assim, fala, né, sobre o plano de salvação, pré-existência.
que eu tive o privilégio de nascer nessa terra e ainda ser membro da igreja, então, né, usufruir dessas bênçãos de ser membro da igreja aqui nessa vida. Tens o privilégio de ajudar as pessoas aqui na terra a poder ganhar também a vida eterna através dos nossos ensinamentos. Eu não sei se eu estou fazendo isso atualmente. Tens o privilégio de ser um missionário, sim, fui missionário. Ah, pessoal, eu tirei a minha com 12 anos. Geralmente é a idade mínima ali que você pode começar a solicitar para ter a sua bênção patriarcal. Tens uma vida longa aqui na Terra, um futuro promissor. Tornar-se um grande homem e um grande líder na igreja. E pode abençoar muitas pessoas através do seu trabalho. Será que está falando do canal Membro Fiel? Espero que eu esteja abençoando muitas pessoas através desse meu trabalho aí, pessoal. Então aqui diz que eu vou viver um longo tempo aqui na Terra. O que é longo? Será que uns 80 anos aí já é longo? Quanto que é? 70, tá bom? A questão é, se eu viver bastante, cumpriu a profecia aqui. Se eu viver pouco, provavelmente é porque eu não cumpri os mandamentos. Tem explicação para tudo, pessoal. Aqui a gente fala, aqui a gente explica. Aí fala que eu vou casar, vou ter filho, vou ensinar meus filhos ali no evangelho. Sou da linhagem de Efraim. Tem grande inteligência para desenvolver seus talentos e qualidades. Obrigado. E olha que essa é a parte mais interessante da minha bênção. Tem também o privilégio de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição e ser triunfante aqui na terra sobre todas as coisas deste mundo, que você possa gozar de muitas bênçãos aqui na terra. Ponto. Então é uma coisa interessante porque hoje em dia uma bênção dessa não seria aceita. Já estou antecipando aqui a estrutura de uma bênção patriarcal, né? Porque trabalhei na estaca, então a gente acompanhou o trabalho de presidente de patriarca. Ele tem que passar por uma triagem, então ele dá uma bênção numa pessoa e basicamente aquela bênção ela vai ser, não vou dizer assim aceita, porque a maioria das bênçãos são aceitas, mas geralmente se o patriarca ele fala alguma coisa que não deve, vai ser puxado a orelha dele um pouquinho sobre aquela questão, porque ele tem que saber montar as frases que ele fala. Por exemplo, ele não pode dar uma bênção muito específica. Ah, irmão Ozzy, você vai servir na missão Rio de Janeiro quando você fizer 19 anos. Entendeu? Ele falou ali, você vai servir numa missão a qual você for chamado. Porque se ele falar Rio de Janeiro e eu não for chamado para o Rio de Janeiro, dá treta. Então ele não pode ser específico, tá? Tem que ser genérico. E cara, bênção genérica, né? Parece astrologia. De uma forma ou de outra, mais ou menos ela vai se encaixar na sua vida. E o patriarca cometeu um erro ali que não, pelo menos na presidência estaca que eu tava, não ia ser muito aprovado, ou pelo menos ele ia ser chamado a atenção para corrigir essa frase quando ele fosse dar bênção para outras pessoas. O quê? Né? Tem o privilégio de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição. O que é? São as pessoas mais justas que vão ressuscitar e estar vivendo ali junto com Cristo. Geralmente, eles falam sobre isso, mas, vírgula, se seguires o mandamento, se fores fiel, entendeu? O meu não, ele falou que eu vou ressuscitar na primeira manhã da ressurreição, vou ser triunfante aqui na terra sobre as coisas, todas as coisas desse mundo e vou gozar de muitas bênçãos aqui na terra, ponto. Não fala, né, que dependendo da minha obediência. Entendeu? Então isso aqui seria uma coisa que teria que corrigir. Então, pessoal, infelizmente aí para vocês que não vão estar na manhã da primeira ressurreição, aquele abraço. Te abençoo, irmão, para que você possa ter paciência com seus pais, paciência com seus irmãos. O cara sabia, tinha 20 irmãos. Não era fácil, não. Que você possa ser um exemplo dentro da sua família, um exemplo de dignidade, fidelidade, conhecimento e sabedoria. O Senhor tem te abençoado com muita sabedoria, muita saúde, inteligência. Cara, essa parte da saúde, não sei se tá batendo, entendeu? Porque o Senhor de 80 anos que habita em mim, meio que discorda. Essa aí foi a minha bênção patriarcal para vocês, tá, pessoal? Alguns dos trechos principais. A gente sabe que a bênção patriarcal, ela é, vamos dizer assim, sagrada, mas é secreta. Você não pode divulgar para ninguém. Porque ela é pessoal, né? Você tem que ler ela, mas assim, qual que é a questão dela ser tão pessoal, tão secreta? Diz aí pra mim, você acha que tem algum motivo muito importante? Assim, tem algum segredo muito importante que você não pode revelar sua bênção patriarcal pra ninguém? A princípio eu sempre aceitei isso, né? Como, é uma coisa sagrada, pessoal, não vou ficar compartilhando, mas
uma pessoa que foi membro da igreja assim por décadas, pessoal, é tipo uma vida, entendeu? Membro da igreja, lá, membro brasileira, lá do início da igreja no Brasil. Então era o início, né, as coisas são diferentes. Ela recebeu uma bênção patriarcal, a amiguinha dela recebeu uma bênção patriarcal, ela que relata, né? Eu não vou citar nome, porque meio que não fui autorizado, não perguntei, né, mas só para a informação já basta. Ela olhou a bênção patriarcal da amiguinha, que recebeu assim meio que próxima da dela, era igual, pessoal, era igual. Aí ela foi levantar essa questão com a igreja, por que minha bênção é igual da minha amiga e tal, e né, depois a igreja começou a bater mais forte em cima dessa questão de a bênção é pessoal, não fique mostrando para amiguinho. Então aí ó, fica uma argumentação aqui, um questionamento pra gente pensar, né, por que ela é tão pessoal? Será que é porque ela é igual a de todo mundo? E daí, para você continuar se sentindo especial, é melhor que você não saiba dos outros e dos outros não saibam o seu, para que não saibam que é tudo igual? Que é tudo em cima de um texto genérico? Eu tenho que dar uma estudadinha mais a fundo sobre a questão de Efraim, Manassés e as outras tribos. Pelo que eu entendo, Efraim é a tribo top ali. Todo mundo quer ser Efraim porque é a tribo dos bacana. E aí as outras são algumas outras tribos, né? Uma mais bacana que a outra. Mas uma coisa que eu achei interessante, cara, todo mundo que eu conheço é Efraim. Efraim. Aí a única pessoa negra que eu conheço, que eu sei a bênção patriarcal, é Manassés. Agora, falando a verdade pra vocês, pessoal, eu não sei essa questão, porque eu não trabalhei muito próximo de patriarca, eu só trabalhava com essa questão, né, da triagem das bênçãos, verificação se elas estavam tudo dentro do acordo do genérico. Não sei, não acredito que a igreja tenha uma instrução, o pessoal negro você vai dar a tribo de Manassés e o pessoal branco vai ser Efraim. Não acredito que seja assim, mas, né, ficou um questionamento aqui na minha mente sobre essa questão. Foi uma coincidência? Talvez. Teve uma outra pessoa também, que eu, né, tive o contato com a bênção patriarcal, que a bênção falava assim, você tem que trazer o maior número de filhos para a Terra, porque você tem que trazer aqueles espíritos que estão lá no reino celestial, aqui para a Terra, dentro do Evangelho, entendeu? Não, para eles não nascerem lá nas favelas, sem o Evangelho. Então, essa pessoa estava querendo ter o máximo de filhos possível. Entendeu? A igreja às vezes fala, a gente não induz a pessoa, não fala quantos filhos tem que ter, se o casal tem que ter filho ou não, isso aí é a critério do casal. Mas olha uma bênção patriarcal dessa. Me diz se isso não mexe com a cabeça da pessoa em relação a quantos filhos ela tem que ter. E uma outra pessoa ainda que eu tenho contato com a bênção patriarcal, essa pessoa morreu ali com uns 20 e poucos anos de idade. Essa pessoa recebeu a bênção patriarcal na adolescência, fez uma missão e depois faleceu. E na bênção patriarcal falava ali que a pessoa ia casar, ter filhos, ia ser um grande líder na igreja e um monte de bênção posterior ali. A explicação que as pessoas que tentam defender a fé falaram acerca dessa bênção patriarcal aí, foi duas vertentes que eu ouvi. Uma, a pessoa falou, é porque não obedeceu direitinho os mandamentos de Deus, então ele perdeu essas bênçãos. E outra foi dizendo, não, ele vai casar, vai ter filhos, só que é no mundo espiritual. Então, cara, sempre tem saída pra tudo, entendeu? Tem explicação pra tudo, é isso que eu digo. Aí a gente vê essa bênção patriarcal aqui do Herbert Grant, com um equívoco ali, sempre tem uma explicaçãozinha. Bom, pessoal, o meu parecer final aqui sobre bênção patriarcal, que na verdade eu só ia citar mesmo a bênção do Joseph Smith e da Emma, não ia entrar muito a fundo nessa questão, porque a gente está fazendo um estudo, né? Eu não gosto muito de ficar dando opinião pessoal, né? Então assim, teve bastante opinião pessoal aqui nesse episódio, né? São reflexões minhas, vocês tirem as reflexões de vocês. Se vocês acham, não, realmente essas explicações batem, o Senhor sempre tem o seu propósito, tudo bem, tá ok. O meu parecer final sobre bênção patriarcal é que ela é feita para ser bem genérica, o mais genérico possível, para não cair em erros que já aconteceram no passado. Então, assim, eu não tenho contato assim com
muitas bênçãos, né? A bênção patriarcal de todo mundo não está disponível, né, para leitura. Porque eu acho que se tivesse, ia ter muita falha nessas bênçãos. Então, basicamente, a gente não vai encarar essas bênçãos patriarcais como revelações, né? Vai encarar como um textinho para te deixar feliz, para te fazer sentir especial. Se alguma coisa bater, nossa, vai ser uma revelação e tanto. Mas se não bater, a gente dá uma voltinha que a gente já consegue fazer com que aquela revelação se encaixe em alguma coisa. E é isso, pessoal. Comenta aqui pra mim se você tem alguma experiência sobre bênção patriarcal que queira compartilhar com a gente nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, tá, pessoal? Inclusive eu confesso, faz parte do arrependimento confessar em público. Eu ouço e sigo vários podcasts de história, de astronomia. Não é astrologia, tá? É astronomia, estudo do espaço, gosto bastante. Filosofia, psicologia, né? Bastante podcast. E, cara, eu tava pedindo, falei, pessoal, dá uma estrelinha lá pra gente, né? Que ajuda, né? Quanto mais estrelinha, mais pra cima nosso conteúdo vai estar exposto. Aí eu fui dar uma olhada e pensei, cara, eu vou dar uma olhada aqui nos podcasts que eu escuto. Cara, teve podcast ali que eu já maratonei inteirinho, né, 100, 200 episódios, e eu não tinha dado estrelinha. Pensei, nossa, cara, eu tô ali pedindo estrelinha pro meu pessoal, e eu não dou estrelinha, né, me arrependi, dei estrelinha em todos, dei 5. Tem alguns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas dei 5 pra todo mundo. E é isso, entendeu? Então, vamos dar uma ajudadinha pro Ozzy, pro conteúdo que ele tá produzindo, gasta horas, não cobra nada, que inclusive, segundo a bênção patriarcal do Ozzy, ele é muito inteligente, muito sábio, vai viver muito e ainda vai ressurgir na manhã da primeira ressurreição, pessoal. Se vocês quiserem que eu fale bem de vocês, dá 5 estrelinhas ali pra gente, tá bom? Tô falando de Spotify, né? No YouTube, se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar. A gente vai ficando por aqui, pessoal. E até a próxima!